Oi, gente. Espero que todos continuem bem. Ainda seguimos de casa, não é mesmo? E nessa videoaula de literatura, a gente vai falar sobre o nosso conteúdo do segundo bimestre. Como vocês ficarem sabendo lá no início, a proposta para o segundo bimestre é a leitura do nosso livro paradidático O Homem que Sabia Javanês. Eu fiz um roteiro para vocês irem, para conduzir a leitura de vocês. Sei que vocês receberam lá no início do bimestre. E nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o livro. A gente não consegue dar conta, né, de toda a leitura, de falar de todo o livro, né, pela videoaula, mas a gente vai falar um pouco para, assim, pessoal que já leu aí conseguir dar uma relembrada, de repente pessoal que deixou para ler mais para frente aí desperta o interesse para fazer a leitura. Então a proposta de hoje é a gente falar um pouco sobre o paradidático Homem que Sabia Javanês, né? Esse livrinho aí, todos já íntimos dele. E a gente começa falando sobre o autor desse livro, né? O Lima Barreto, um autor aí da literatura brasileira, nascido em 1881, falecido em 1922, nascido e falecido no Rio de Janeiro. Por conta do tempo, né, a imagem que a gente tem dele é uma imagem preto e branco. O que a gente pode falar sobre esse escritor? Né, Afonso Henriques de Lima Barreto, mas conhecido apenas como Lima Barreto. Jornalista, escritor, publicou romances, sátiras, contos, crônicas, uma vasta obra em periódicos, né, jornais, revistas, principalmente revistas ilustradas e periódicos anarquistas do início do século XX. A maior parte da sua obra aí, ela foi redescoberta e publicada após a sua morte, né? E quem fez muito esforço para que isso acontecesse foi o Francisco de Assis Barbosa e outros pesquisadores também. Então ele foi considerado, ele é até hoje considerado um dos mais importantes escritores brasileiros, mas ele mesmo não chegou a viver essa experiência, né? Porque a maior parte da sua obra foi publicada após a sua morte, né? Ele é considerado, mas por conta dessa publicação depois, aí muitos leitores, enfim, mas após a sua morte. Mestiço, de origem humilde, grande escritor. Aí eu ainda coloquei em destaque porque, para quem estuda a literatura brasileira, se falar em um escritor mestiço, de origem humilde, grande escritor que se destacou, é um nome que virá, com certeza, é o nome de Machado de Assis, um escritor também muito conhecido, muito famoso, que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, né? Por isso que a gente costuma dizer, né, nos estudos de literatura, que Machado de Assis é considerado por muitos o seu sucessor natural, né? Porque os dois, assim, eles tinham características próximas, né? Porém, a diferença aí que o Machado de Assis, ele ficou famoso, vamos dizer assim, ainda em vida. Ele alcançou essa maturidade literária, também pessoal, em vida. O Lima Barreto já não, né? Ele tinha problema com álcool, chegou a ser internado para tratamento, mas ele acabou morrendo jovem e em consequência aí dos problemas, né? Morreu novo, em consequência dos problemas de saúde que o álcool, né, causaram. Então, apesar daí da semelhança com o Machado de Assis, o Machado de Assis alcançou esse, né, o título de escritor famoso, de escritor conceituado em vida. Já o Lima Barreto não, foi só após a sua morte que ele foi considerado assim. Lima Barreto foi homenageado no Carnaval em 1982, já tem um tempinho. A Unidos da Tijuca fez um enredo sobre ele, né, Mulato Pobre Mas Livre. Foi homenageado também na Flip, que é a Festa Literária de Paraty, em 2017, quando foi lançada a sua mais recente biografia, escrita pela Lília, Lima Barreto, Triste Visionário.
Tem até a capa aí, coloquei a capa para vocês, né, olharem, né, para vocês verem. Obras desse escritor, várias, né? Triste Fim de Policarpo Quaresma, várias e várias aí, né? As sátiras e outras subversões, olha lá, né? Textos inéditos, mas póstumos, né? O mais recente aí de 2016, organizado pelo Felipe Botelho. Tem também, olha lá, O Cemitério dos Vivos, Correspondência, O Subterrâneo do Morro do Castelo, tudo obras póstumas. Olha, Vida Urbana, Diário Íntimo, Clara dos Anjos, póstumas, ou seja, publicadas apenas após a sua morte, né? Ele escrevia, mas não dava visibilidade, só após a sua morte mesmo, os pesquisadores conseguiram aí fazer com que fosse publicado. Então, chegamos aí, vamos falar um pouco, né, do livro. Falamos um pouco desse autor. E o que a gente pode falar sobre o homem que sabia javanês? Quem pesquisou o que seria o javanês? O homem que sabia javanês. E o que é o javanês? Né? Relativa à ilha de Java, na Indonésia, ou habitante dessa ilha, né? Uma língua. Malaia Polinésia de Java. Então, realmente, a gente pode dizer que é uma língua, né? Esse homem que sabia essa língua, né? Foi publicada aí pela primeira vez no jornal Gazeta da Tarde. Posteriormente também foi incluída aí na coletânea, né? O Homem que Sabia Javanês e Outros Contos, porque O Homem que Sabia Javanês é considerado um conto, né? E aí a gente segue falando. O Castelo narra, né? É o cara que é o mentiroso. O Castro é o interlocutor, é aquele que escuta, é o amigo, né? Que escuta. Temos ainda o Barão de Jacuecanga, que é o aluno de javanês. Podemos citar ainda o Visconde de Caruruque, né? Foi aquele cara que ajudou ele a entrar na diplomacia. Tenho certeza que quem leu começa, né, já relembrar, de repente já leu alguns dias, começa a relembrar da história, né? É bem interessante, né? Porque é ele contando, né, o que aconteceu. Então temos aí o principal, que é o castelo, que ele narra. E o Castro, que escuta, e eles falam a verdade sobre o Barão de Jacuecanga, né? Foi o aluno aí de javanês. A história aí, uma conversa entre dois amigos, enquanto nessa história o Castelo ele conta para o amigo como ele se tornou cônsul em Havana. Ele era cônsul em Havana e ele conta, né? Ele tinha sido, né? E ele conta como que ele se tornou cônsul em Havana à custa das mentiras, né? Enfim, não vou contar, obviamente, a história toda. Se passa no Rio de Janeiro, a história, numa confeitaria, né? Toda a história se passa eles dois sentados ali em o castelo, lá contando, né? Temos o narrador protagonista, ele narra em primeira pessoa, né? Temos linguagem coloquial, né? Até por conta, né, da situação informal que eles se encontram. É uma conversa entre dois amigos numa confeitaria. Não teria como a linguagem ser uma linguagem formal, né? É um bate-papo na qual ele fala, né? É um bate-papo no qual ele fala. Temos construções simples, né? Frases curtas, gírias, expressões do cotidiano até que levam a algumas passagens tendo humor. Mas é muito importante a gente ressaltar essa linguagem coloquial por conta de ser dois amigos conversando, né, numa confeitaria. O que a gente conclui, né, dessa história, né? Reconhecimento social nada tem a ver com verdades, né? Toda a história é em cima da mentira, ele não sabia, não tinha a menor ideia do javanês, mas vai lá, se diz que era o javanês e que era o único que sabia e é super valorizado, né? Ele conta o golpe que ele deu, sem culpa, né? E até rir daquelas pessoas que levaram o golpe, né? Então a gente tem aí no livro uma crítica a essa mania de ostentação, ao vazio intelectual e até a incompetência. Um tema que, apesar de ter sido escrito por Lima Barreto, olha quantos anos, mas um tema que continua atual, né? As pessoas dão muita importância
a aparência, o que se fala, não julgam, não procuram buscar o que é verdadeiro. Ele conta um golpe, conta sem peso na consciência, e esse golpe só acontece porque ninguém questiona a fundo. Ele diz que ele sabe, ele se candidata, né, como professor de javanês, e ninguém questiona, ninguém faz um teste. E ele vai cometendo, né, falando as mentiras e vai mentindo em cima de mentira. E ele, no final, chega até a ser diplomata, por indicação, né, de alguém, porque ninguém se deu o trabalho de questionar. Ele disse que era e fez a linha que era, né? A gente costuma dizer que empinou, estufou o peito, disse que ele era o tal e todos acreditaram. Ele convenceu a todos, né? Acabou sendo reconhecido à custa de uma mentira, né? Esse conto, né, O Homem que Sabia Javanês, ele virou filme em 2004, foi um curta-metragem dirigido pelo Xavier da Silveira, e o Carlos Alberto Richelli, ele que era, né, o personagem aí principal. Coloquei até 2 cenas aí do filme. O filme foi de 2004, mas eles tentaram retratar a época, né? Você dá para perceber pela cena que eles retrataram a época. Então, gente, dessa forma, a gente falou um pouco sobre o nosso paradidático, né? O primeiro paradidático aí de 2020, que a gente está abordando agora no segundo bimestre. Falei um pouco sobre o Lima Barreto, essa comparação dele com o Machado de Assis, o fato dele não ter, né, colhido de seus louros, né, ter sido considerado um grande escritor ainda em vida, ao contrário de Machado de Assis, que já teve esse reconhecimento. Falei dos principais personagens, falamos um pouco aí de como a história se passa, da linguagem, desse fato de ter virado filme. Eu espero que os que leram o livro tenham gostado. Foi um livro que não foi escolhido só por mim, direção, coordenação também, né, ajudaram nessa escolha. É um clássico aí da literatura brasileira. Espero que quem não leu ainda, né, com essas informações tenham conseguido aí despertar a vontade de ler. É importante que leiam o livro, não simplesmente pensando em fazer uma atividade, nada disso, mas é um livro, uma obra importante da literatura brasileira. Com certeza vocês ainda vão ouvir falar muito dela e de várias outras, e quando a gente tem a oportunidade de ler, a gente não deve desperdiçar, né? Então a gente fica por aqui. Quem ainda não leu, aproveita para fazer a leitura. Quem leu, se quiser dar mais, de repente, uma relida, anotar alguns pontos, né, mediante o que a gente conversou hoje. Qualquer anotação é sempre importante, né? Serve como fonte de consulta. Então, pessoal, continuem em casa, se cuidem, que em breve a gente dá continuidade, ok? Fiquem bem. Até mais.